É de um estranhíssimo amarelo esse papel de parede. Faz-me pensar em todas as coisas amarelas que já vi. Não as coisas bonitas, mas em coisas amarelas velhas, revoltantes e más. Mas o papel tem ainda uma outra coisa: o cheiro. Espalha-se por toda a casa. Infiltra-se no meu cabelo. De início costumava incomodar-me. Cheguei mesmo a pensar seriamente em incendiar a casa para matar o cheiro. Mas agora já estou habituada. A única coisa em que consigo pensar que é semelhante é a cor do papel, um cheiro amarelo. Há uma marca muito engraçada nessa parede. Um risco que percorre o quarto a toda a volta. Imagino como teria sido feita e quem a teria feito e por que razão a fizeram. Descobri algo finalmente. Ao observá-la à noite, quando muda tanto, acabei por descobri-lo. Por vezes há uma grande quantidade de mulheres por detrás, outras apenas uma, e ela rasteja rapidamente, e o seu rastejar faz tremer todo o papel. Olá, sejam bem-vindos ao Lar da Agatha. Hoje eu farei a resenha, a indicação do conto O Papel de Parede Amarelo, da autora Charlotte Perkins Gilman. Ou Gilman. Como pronuncia? Não sei. Bom, como vocês podem ver, eu fiz um vestido com o meu papel de parede amarelo, enfim, dessas. Bom, o que aconteceu? Eu comprei esse tecido dourado para poder colocar no papel de parede aqui do meu Lar da Agatha, para poder fazer a minha era vitoriana. Só que aí, quando eu postei a resenha de Vitorianas Macabras, o Edson Lima comentou no vídeo uma indicação do conto O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte. E eu não conhecia. E aí eu pensei, vou dar uma olhada e tal, a era vitoriana. Ele falou um pouquinho sobre o que era, fiquei interessada e fui ler. Quando eu li aquilo e toda a história, que depois eu vou contar aqui pra vocês um pouco, sem muito spoiler, eu fiquei muito fascinado, pensei, gente, como que eu vou fazer essa resenha, como que eu vou fazer um figurino? Não tem como eu fazer outro figurino que não seja o próprio papel amarelo que eu tenho na minha parede. Então daí surgiu a ideia de fazer um vestido com ele, e não virou um vestido, na verdade, é um macacão. Acabou sendo um macacão, estou de calça aqui abaixo. E você pode ver o meu look completo lá no Instagram. Então me siga nas minhas redes sociais, @lardaagatha. Lá no Instagram vai ter foto desse look completo. Bom, essa foi a criação do look. Agora bora falar também como que acontece essa história. Obrigada, Edson, a indicação foi maravilhosa. Trata-se de um conto, apenas um conto, não é um romance, não é uma história muito grande. Então se você ficar curiosa aqui com a minha resenha, você pode ir lá procurar o conto que você vai ler rapidinho, tem mais ou menos umas 30 páginas, é coisa muito rápida. E esse conto foi lançado em 1892. Então, era vitoriana. Conta a história de uma protagonista, uma mulher que está sendo diagnosticada com alguma doença mental que eles não sabem dizer muito bem ao certo, tipo uma depressão feminina, alguma coisa assim. Ela é diagnosticada pelo próprio marido, que é médico. E aí ele diz que ela precisa ficar afastada, descansando. Então ele aluga uma casa no campo pra eles ficarem assim mais afastados e tal, onde ela possa repousar pra mente dela ficar tranquila, e aí que vai curar esse problema mental que ela tem. Quando eles estão lá na casa, ele já escolheu o quarto em que eles vão ficar, e o quarto tem um papel de parede amarelo. Tá. O título do livro tá aí, então obviamente nós temos um papel de parede amarelo ali. Só que conforme o tempo vai passando, aquele papel de parede amarelo começa a incomodar muito ela. E aí ela fica tipo assim, meu Deus, eu vim aqui pra descansar, eu vim aqui pra ficar boa de alguma coisa que me disseram que eu tenho, e esse papel de parede tá me incomodando. De repente, toda vez que ela vai olhando pra aquele papel de parede, ele assim, ela fica, esse papel de parede é estranho. Meu Deus, ele é muito estranho. Meu Deus, acho que ele está olhando pra mim. É assim, ela começa a ter uma relação muito bizarra com esse papel de parede. E aí ela começa a falar, ela fala pro marido dela, tipo, vamos pro outro quarto, eu queria ficar em outro quarto, não queria ficar nesse. Ele, não, você vai ficar nesse quarto. Onde já se viu uma birra dessa com papel de parede? Você não pode, não pode ser desse capricho seu, é só um papel de parede, entendeu? Você tá ficando louca já, né? É a sua doença, você vai ficar boa, fica quieta lá com o papel de parede amarelo, deixa o papel de parede em paz. E ela fica tipo assim, meu Deus, esse papel de parede amarelo está bizarro. E aí ela começa a mexer no papel de parede amarelo, ela começa a ter várias, como eu vou dizer, interpretações daquele papel de parede, tanto visualmente quanto o sentido dele. Enfim, esse é basicamente o plot da história, você olhando de forma rasa. É um conto de terror pra época, na época era um conto de terror, mas não se discutia nada além disso, assim. Posteriormente foi se discutir o real sentido do conto, que é a parte mais importante. O que acontece?
Esse conto foi escrito com uma intenção de relatar a forma como a sociedade, e especificamente na medicina, tratava naquela época as mulheres. Ou seja, ela estava passando por alguma situação, poderia ser, sei lá, você pode interpretar como que ela poderia ter mil coisas, assim, às vezes ela estava um pouco depressiva por alguma coisa, um tipo de depressão, sei lá, por algum motivo, e aí ela precisasse fazer alguma atividade, ela era sempre mantida em casa, era uma personagem que era uma mulher mantida em casa, e aí ela era oprimida pelo marido, e a gente tem um marido muito, ele é tão opressor, conforme você for lendo, é muito absurdo, assim. Ela fala de devoção a ele, de obedecer sempre ele, ela declara ter medo dele em certos momentos, então assim, ter muito respeito, e se ele falou, então bora lá acatar, né? Quem sou eu para poder questionar? Então assim, essa é a personagem bem submissa e o marido bem opressor, e ela tentando sair daquilo, ela tentando se expressar, e ele dizendo que ela estava doente. E aí vira aquela coisa assim, a histeria feminina, né? Que a mulher era muito histérica e a mulher não, a mulher adoecia fácil, a mulher era muito frágil e a mulher não tinha mente para as coisas, a mulher não era capaz de um monte de coisa, não era capaz de lidar com muitas coisas. Então todo esse preconceito, todo esse machismo, essa misoginia tá muito relatada nesse conto. Em alguns momentos isso fica tão claro, enfim, vários momentos fica super claro, mas tem um momento muito importante também, porque ela pensa assim: será que eu tô mesmo doente? Mas meu marido disse que eu tô, e ele é médico. E aí eu fui ver o meu irmão também é médico, e disse que ele tem razão, que meu marido tem razão. Então 2 homens disseram pra ela que ela tava doente. Ela começa a falar: estou doente de fato, eu devo estar muito doente da cabeça. E aí o tratamento sugerido e exigido, na verdade imposto pelo marido, é justamente de reclusão. Então uma pessoa que está num processo, assim, uma pessoa que está numa situação de depressão, teria que ser o tratamento oposto a isso, né? Então, tipo assim, ela é colocada em isolamento, ela é colocada dentro de um quarto na casa e limitada àquela vivência ali, longe de outras pessoas, longe de uma atividade, longe de um trabalho. Então, assim, privada ali pra manter aquela mulher fechada dentro de casa. Outra coisa muito importante nessa história é que a autora passou por essa situação. Então, assim, tudo que acontece ali no conto, não tudo que acontece ali no conto, mas o plot principal do conto é uma coisa real da vida dela ter passado por um processo difícil e ter ido num médico, e o médico bam da época disse pra ela que ela teria que se isolar, que ela não deveria ficar escrevendo, entendeu? Que escrever não era uma coisa boa pra ela, que ela tinha que descansar a mente dela, acusando ela de ser fraca, subestimando ela, né? E oprimindo ela. Então, assim, essa situação é muito bizarra, a forma como a medicina lidava com as mulheres. A autora ficou muito conhecida no movimento feminista, porque não só com esse conto, mas ela fez vários outros projetos feministas, e é muito incrível. Vale a pena pesquisar sobre a autora, pesquisar sobre o trabalho dela, sobre o legado que ela deixou. Mas esse conto, ele é muito marcante, e eu acredito que você, praticando a sua empatia com a personagem, você vai ficar assim, estarrecido. O conto é um conto de terror, mas ele tem você sabendo o porquê, de como que isso foi construído, torna a experiência muito mais intensa. O conto é muito forte, é muito intrigante. Você lê ele muito rápido, ele já é um conto rápido, mas você lê ele muito rápido. Ele tem diálogos fáceis, ele não acontece muitas coisas assim complexas, ele tem poucos personagens também. A parte central é ela e ela relatando, e aí a personagem ela escreve cartas pra ela poder se expressar, né? Ela tá tipo assim, a minha mente tá explodindo, eu preciso me expressar de alguma forma, e a forma como que ela encontra pra expressar é justamente escrevendo, que parece muito autobiográfico, né? Quando você vê a história da autora e lê o conto, parece bem autobiográfico. Então ela escreve num diário. O final do conto é completamente absurdo. Eu dei um pulo, quase. Eu tava lendo o PDF no celular, eu quase joguei o celular longe. Eu tava trabalhando, tava num momento de folga e eu tava lá. Ai meu Deus, tá chegando no final, de repente eu... Assim que eu li o final, eu li assim... Então assim, eu acho a última linha, assim, o último plot, na hora que ele encerra absurdo. Eu acho muito incrível. Esse conto é completamente estarrecedor, assim. É muito forte, eu acho muito incrível. Eu queria deixar essa indicação pra vocês. É um vídeo mais curto, é apenas um conto, mas é um conto magnífico, com uma importância muito grande. Eu espero ter feito jus à obra aqui na hora de te indicar. Eu espero que você tenha ficado interessado pra ler. Eu espero que você busque um exemplar pra você ler. E se você já leu, comente abaixo o que você acha desse conto. E se você tiver algum outro conto bem bacana pra me indicar, indica aí abaixo, por favor. Eu fiquei muito interessada na história da Charlotte Perkins e também no
do conto em si foi maravilhoso, então eu quero procurar outras coisas da autora pra mim ler, ter outras experiências de leitura dela. Vai ser algo muito bacana. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Comente abaixo a sua opinião, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam assisti-lo. Muito obrigado por assistir até aqui, um beijo e até a próxima!